E aí galera, vou fazer mais um vídeo aqui desse notebook. Eu prometi fazer um time-lapse e eu fiz, porém como a configuração foi muito rápida, só durou 30 segundos, então não teria como postar, né? Então, para cumprir a promessa, eu resolvi fazer um vídeo mostrando o sistema e algumas funcionalidades, alguns programas usados no Linux, para vocês terem uma ideia inicial como usar, né? Como eu já citei, o vídeo demorou 30 segundos porque a configuração foi muito rápida e, diferente do que eu imaginava, já veio com todos os aplicativos que seriam necessários instalados nessa versão do Linux desse notebook da Dell, que é a versão Ubuntu, né? Existem algumas versões do Linux, né? E não tive trabalho porque já veio tudo instalado, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Só lembrando, né? O motivo de ter pego esse notebook é que estava um ótimo custo-benefício, foi muito bom mesmo. E estava tão barato por conta de ser Linux, né? E, inclusive eu vou deixar o link na descrição mais uma vez dele, para caso algum de vocês tenha interesse. Mas só por vir com Linux você economiza 400, 500, às vezes até mais, por do que o mesmo notebook, a mesma configuração, esse no caso vem com 5, 8 GB de RAM, vindo com o sistema operacional Windows. E ainda tem uma vantagem que eu percebi muito, que por ele vir com Linux, que é um sistema muito leve, né, que tem pouco, que é um sistema simples, né, ele é muito rápido, tudo funciona instantaneamente. Você pega, abre um programa e, ó, abre aqui Calc, instantaneamente ele abre, né. Então, é isso. Mas eu vou mostrar algumas coisinhas simples, algumas coisas, e aí depois a gente vai ver também a questão dos programas. Então, aqui é a página inicial da área de trabalho, né? E aqui nesse cantinho inferior aqui, você clicando, você vai ver os programas que estão instalados no computador. E clicando mais uma vez, você volta para a área de trabalho. Aqui em cima, nesse canto, você vê algumas configurações do notebook, né? Por exemplo, o Wi-Fi, você conecta por aqui o Bluetooth, informações de bateria, e para desligar, reiniciar o notebook. Aqui no centro você vê informações sobre calendário, hora. Aqui nesse canto você pode movimentar pelas janelas que estão abertas de programas. Né? Aqui desse lado já tem uma lista de programas que estão instalados, né? A maioria dos que você precisa já está aqui. E como eu já mostrei antes, você vindo aqui, você consegue visualizar todos os programas que estão instalados no computador. Eu vou estar abrindo alguns programas, os que são mais utilizados, para que vocês possam, quando chegar o notebook, usar, né? Então, acredito que um dos mais usados vai ser o navegador, já veio instalado o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Então, só clicar e ele abre muito rápido, vocês viram aí, né? Instantaneamente, né? E aqui você abre, pesquisa muito rápido, abre aqui o YouTube. Muito rápido o carregamento, por conta da potência do notebook, mas também do sistema, né? Aqui é onde ficam os seus arquivos, né? Então aqui você vai ver os documentos, downloads e tudo mais. Eu peguei alguns documentos aqui e coloquei na parte de documentos para a gente testar alguns programas. Eu vou começar testando o leitor de PDF, né? Se você clicar duas vezes, ele já abre direto com o leitor de PDF do próprio sistema, né? Que é o visualizador de documentos. Mas você pode abrir também com os programas. Você vem aqui e você vai com o botão direito, né? E aí aparece a opção abrir com outro aplicativo. Aí aqui no computador você pode abrir com o LibreOffice Draw também, que é um dos programas LibreOffice que eu vou falar mais daqui a pouco. E também com o navegador e com o Firefox. E esse foi o que a gente abriu em primeiro, né? O programa do próprio sistema. Eu vou estar abrindo aqui com o Chrome, que vocês têm mais familiaridade. Pronto, abre aqui, daqui você pode imprimir e tudo mais. Ok. Também o planilhas, né? Antes de mostrar planilhas e documentos, aqui na página inicial, o LibreOffice, né? LibreOffice é uma plataforma de programas de computador que é como se fosse uma cópia do Office, né? Porém, ela é gratuita e funciona muito bem. O Office você não pode instalar no Linux, né? Então, a única opção que tem é usar o LibreOffice, que basicamente é uma cópia do Office e funciona muito bem. Só tem que tomar alguns cuidados. Aí se você abrir ele aqui, você vai ter os programas que você pode usar dessa plataforma, né? Que tem o Writer, Documento Writer, que é para edição de texto.
planilha Calc, que é para edição de planilha, apresentação em Prex para fazer tipo PowerPoint, desenho Draw para trabalhar com desenho. Esse Fórmula Match eu não sei dizer o que seria, né? Mas, então aqui você tem para os programas essenciais que você precisaria para usar o notebook, né? Então agora nós vamos abrir mais alguns documentos. E você vem nos seus arquivos. Aqui eu deixei 3 arquivos salvos para a gente testar. O primeiro deles, vou abrir aqui a planilha. Então aqui tem uma planilha tipo Excel, né? E funciona basicamente da mesma forma, né? Onde você coloca os dados, né? Organiza a sua planilha da forma que você quiser. Pode fazer fórmulas e tudo mais. Vai fazer uma fórmula aqui igualzinho ao Excel. Para quem sabe mexer, é basicamente a mesma coisa. Então esse planilha aqui, basicamente o Excel, né? E o outro que eu vou dedicar um pouco mais de tempo é o Writer, que é o editor de texto, né? Então nesse editor de texto, você, como no exemplo anterior, isso é basicamente o Word, né? Então aqui você pode editar os seus textos e tudo mais. E as formas de usar é muito parecido com o Word, né? Da Microsoft. Então você pode colocar negrito, itálico, sublinhado, editar o tamanho da fonte, editar qual fonte que você vai usar e tudo mais. Então é basicamente igual, né? Agora é importante tomar cuidado na hora de salvar o documento, que vai facilitar a sua vida. Você vem aqui em arquivo, aí salvar como, e aí ele vai sempre sugerir você salvar em formato ODT, porque é o formato padrão do LibreOffice, né? Mas aí você vai ter dificuldade para abrir em outro computador que tem um Word. Então eu aconselho você salvar modelo Word 2007 365.dotx, né? E aqui você vai conseguir abrir em outro computador que tenha Windows e Word, né? Sem problemas. Beleza? Esse basicamente o cuidado que você precisa ter para poder. E aí ele insiste, né? Pergunta se realmente você quer salvar esse formato de arquivo. Você sim, eu quero esse formato. É basicamente o cuidado que você precisa ter para não ter muitos problemas na hora de estar editando o texto no seu computador com Linux e depois passar para editar no que tem um Word no outro computador. Então basicamente é isso. Seriam algumas dicas, né, que eu queria passar para que você que compra um notebook desse, você vai economizar grana boa e como você usar ele, né? Eu fiquei positivamente surpreso porque eu já tinha pego um notebook com Linux na versão da Acer e eu tive que instalar os programas, né? Não veio os programas instalados, é um pouco mais complicado. Mas nesse não, já veio todos os programas essenciais instalados. Eu vou estar deixando na descrição também link de outros notebooks com sistema Linux, e porque você economiza uma boa grana por comprar um notebook com Linux ao invés do Windows, né? E se você não conseguir se adaptar usando esse programa, esse sistema do Linux e esses programas do LibreOffice, você pode simplesmente instalar o Windows, que é muito fácil. Você faz isso, baixa a versão no próprio site da Microsoft que ela disponibiliza e faz a instalação. É muito simples, beleza? E aí de graça, né? E você economiza uma grana boa. Então é isso, galera. Eram essas dicas. Muito obrigado. Valeu.